Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Isaías. Nós temos já há alguns domingos estado a estudar este livro e já vamos na 11ª lição sobre o livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar o capítulo 53. É um texto bastante conhecido, um texto muito associado ou que nos lembra uma altura muito específica do ano, que é a altura do Natal. E, embora nós ainda estejamos um pouco longe do Natal, este texto vem no enfiamento das várias lições que nós temos estado a estudar. Por isso, nós hoje vamos olhar para todo o capítulo 53 de Isaías, desde o versículo 1 até ao versículo 12. Como de costume, vamos também dividir o nosso texto em várias partes. A primeira parte vai desde o versículo 1 até ao versículo 3, a segunda parte desde o versículo 4 até ao versículo 6, a terceira parte desde o versículo 7 até ao versículo 9 e, por fim, a quarta parte desde o versículo 10 até ao versículo 12. Como é também costume, vamos ter o cuidado de, em cada secção, vamos fazer uma aplicação pessoal e resumir aquilo que aprendemos, mas no final vamos tentar aplicar às nossas vidas aquilo que aprendemos durante esta lição. Agora, nada melhor do que começar orando, pedindo a Deus a sabedoria para este momento e que nos dê espíritos e corações humildes e capazes de ser ensináveis. Vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes tudo o que se passa, Tu sabes o que está no nosso coração. Neste momento nós queremos Te agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos, quer seja através do computador, ou através do telemóvel, ou através de outra tecnologia. Agradecemos esta oportunidade que Tu nos dás. Em nome do Teu Filho pedimos a Tua bênção para este momento, que este estudo possa tocar o nosso coração e que nós possamos aprender algo válido para que a nossa vida possa ser transformada e para que a nossa vida possa ser agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, sem dúvidas que o capítulo 53 de Isaías é bastante conhecido e sem dúvida que esta é uma das mais bonitas passagens da Bíblia. Sabemos efetivamente que ele está a falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Sabemos efetivamente que Isaías está a falar com cerca de 600 anos antes, 600 e qualquer coisa anos, quase 700 anos antes dos acontecimentos em Jerusalém e no Gólgota terem lugar. E sabemos que ele está a falar de uma forma quase poética. Mas também sabemos que ele está a falar de uma forma profética. Ou seja, Isaías é um profeta que está a falar de forma profética sobre acontecimentos que ainda não tiveram lugar, mas que vão ter lugar num futuro. Então, como dissemos há pouco, Isaías está a falar cerca de 700 anos antes dos acontecimentos terem lugar. Isaías terá vivido entre 740 a 680 antes de Cristo. Portanto, é nesta altura que ele está a falar e nesta altura que ele está a profetizar. Basicamente, uma profecia é um relato com conotação religiosa na qual se prevêem acontecimentos futuros. Ou seja, a previsão profética pode surgir através de sonhos, de visões ou até mesmo de encontros com seres sobrenaturais. Muitas vezes na Bíblia há relatos de encontros com anjos. E a ideia é a transmissão de uma mensagem divina àqueles que são os pares do profeta, sejam esses pares conterrâneos ou não, e contemporâneos ou não. Nós, neste momento, estamos aqui em 2020 a ler este texto de Isaías. Nós não somos conterrâneos de Isaías, nem somos contemporâneos de Isaías. E nós estamos a ler esta profecia já depois desta profecia se ter concretizado. O que para nós é uma grande vantagem. Isaías 53 é um texto muito conhecido por nós cristãos, mas também muito conhecido pelos judeus. Foi sobre esta passagem que Jesus, quando estava no templo, com 12 anos, fez perguntas aos fariseus e aos doutores da lei.
Foi sobre esta meditação que ele trouxe luz, sobre esta passagem, aliás, que ele trouxe luz sobre a sua missão como substituto para a humanidade pecadora. E é interessante vermos também que quando lemos em Atos 8 que o ministro de Candace, a rainha da Etiópia, estava a ler, depois de ter vindo a Jerusalém a oferecer sacrifícios, quando foi interpelado por Filipe, era esta passagem de Isaías que ele estava a ler. Portanto, é interessante vermos o relevo ou a relevância que esta mensagem tem para o Novo Testamento e que esta passagem em especial de Isaías 53 tem para nós, como cristãos, entendermos o Novo Testamento. Marcos 15, 17, João 10, 11, Romanos 3, 25, até 4, 25, 2 Coríntios 5, 21 e Filipenses 2, 9. São tudo passagens que nós conhecemos bem e que fazem referência direta a este texto de Isaías 53. Até o apóstolo Pedro, quando relatou a crucificação em 1 Pedro 2, ele preferiu usar este texto do que os relatos de testemunhas oculares. Portanto, o desafio para nós é olharmos para este texto, para estes 12 versículos, e não ficarmos abismados com tanta coisa interessante que há nestes versículos. Nós vamos tentar olhar para apenas aquilo que é o verdadeiramente importante. Isso é um desafio muito grande, nós olharmos só para o que é importante. E até porque há muita coisa importante aqui nestes versículos, portanto nós vamos tentar ser o mais sintéticos possível. Então, vamos começar por ler os versículos 1 até 3. Isaías 53, 1 até 3. E como normalmente fazemos, nós vamos estar a utilizar a tradução da Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica Portuguesa. Diz assim o texto: Quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelada a intervenção do Senhor? O servo cresceu diante do Senhor como um simples rebento, ou raiz em terra árida, sem aparência nem beleza para poder dar nas vistas. O seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento, e para o qual se evita olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. Estas primeiras perguntas, aqui no versículo 1, elas parecem mais exclamações do que perguntas, e parecem exclamações de surpresa e até de algum desespero. Isaías pergunta: quem é que acreditou naquilo que ouvimos? Ele está-se a referir à mensagem e ao final do capítulo 52, no qual a profecia fala sobre o ministério daquele que é mais tarde identificado como o servo. E é o mesmo servo que fala aqui no versículo 2. E o Novo Testamento, se nós virmos o capítulo 53 de Isaías à luz do Novo Testamento, nós entendemos perfeitamente que quando aqui Isaías fala no servo, ele se refere precisamente a Jesus Cristo. Obviamente que ele não podia dizer Jesus Cristo em vez de dizer servo, porque ele estava a falar quase 700 anos antes. Logo, Jesus não tinha nascido ainda, não se conhecia o nome que ia ser dado ao Messias, sabia-se apenas que havia um Messias prometido por Deus para redimir a sua criação, para redimir a humanidade. E nas palavras de Isaías, vê-se que há um desespero, uma surpresa e um desespero pela incredulidade daqueles que estão a receber a mensagem. Essa incredulidade a que Isaías se refere, que também é visível nos Evangelhos, que é visível nos tempos de Jesus, que é visível no tempo dos apóstolos e daquilo que nós chamamos a Igreja Primitiva, é uma incredulidade em que o povo, literalmente, apesar de todas as evidências, se recusa a aceitar. E isso devia, para nós, ser um sinal de alerta, porque nós podemos olhar para aqueles que ouvem a mensagem e que não a aceitam e compreender o porquê. Mas ainda assim nós ficamos surpreendidos, não é? O povo recusava-se a aceitar o Messias prometido de Deus, quer no tempo de Isaías, recusava-se a aceitar a mensagem, quer mais tarde nos tempos de Jesus, quer mais tarde perante a pregação dos apóstolos e hoje. Nós não devíamos ficar surpreendidos.
Isaías fala do futuro. Outra coisa interessante é que Isaías fala do futuro, ou seja, de umas coisas que ainda vão acontecer, mas que ainda não aconteceram. Mas ele usa a conjugação verbal dos verbos no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Como se já tivesse acontecido. Ele não diz vai acontecer, vai ser assim. Ele diz foi assim, aconteceu assim. Isto mostra-nos o grau de certeza que havia nas palavras de Isaías quando ele se refere a acontecimentos que ainda não tinham acontecido, mas com a certeza de que eles vão acontecer. Por isso, pode referir-se a eles como se já tivessem acontecido. Isto não é um jogo de palavras, mas é a certeza da fidelidade da mensagem que Isaías pregava. Quando Isaías fala num simples rebento, ele refere-se a um rebento da árvore que nasce na raiz de uma árvore adulta. E normalmente esse rebento era cortado para que a árvore adulta pudesse continuar a crescer. E Isaías diz que ele nasceu, ou que esse rebento nasce em terra árida e sem aparência nem beleza para poder dar nas vistas. Diz-nos também que o seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Nós podemos ver aqui uma referência não só ao aspecto real do servo, não era uma pessoa bonita que cativasse pela imagem, mas é também uma referência às origens de familiares e geográficas do servo, de Jesus. Sabemos que ele vinha de uma família pobre, uma terra árida. Sabemos hoje que Jesus nasceu numa família de um carpinteiro, certo? José era carpinteiro. E nasceu numa cidade como a Nazaré. Nasceu em Belém, mas cresceu na cidade de Nazaré. E em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, nós lemos as palavras de Natanael, aquele que mais tarde viria a ser um dos seus discípulos, que quando foi apresentado Jesus, ele perguntou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Ou seja, ele, o servo, Jesus, não era o tipo de Messias em que os judeus estavam interessados. Vinha de uma família humilde, família de um carpinteiro, uma terra árida, uma terra desprezada, como Nazaré. Portanto, não era aquilo que eles estavam à espera. No versículo 3, nós lemos que ele, o servo, era não só desprezado, como abandonado pelos homens. Nós lemos em João também, João 1,11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E Isaías continua dizendo que ele era alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento. Uma clara referência às consequências do pecado. Por meio da humanidade de Jesus, não podemos esquecermos que Jesus não era meio homem e meio Deus, 50% homem e 50% Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. E isso permitiu-lhe que essa humanidade permitiu que a divindade em Jesus experimentasse toda a condição que a humanidade herdou. Ele foi desprezado e tratado sem nenhuma consideração, diz-nos o texto. Ele sofreu todos os maus tratos e maldades que os homens lhe puderam fazer. E o clímax, o culminar de toda esta situação foi precisamente o julgamento e a crucificação. E a profecia de Isaías é tão correta que nós vemos que ele foi abandonado não só pela multidão que gritou Barrabás e que escolheu Barrabás e que gritou crucifica-o, à pergunta de Pilatos. Então o que é que eu faço com este homem? Como até os próprios discípulos o abandonaram. E até um dos seus melhores amigos negou conhecê-lo. Negou 3 vezes conhecê-lo. Portanto, nós podemos olhar para a profecia de Isaías com tremenda confiança de que, efetivamente, tudo o que está ali dizia respeito a Jesus e, efetivamente, tudo o que está ali se cumpriu. E se estas profecias se cumpriram, quantas mais haverá que ainda não se cumpriram, mas nas quais nós podemos confiar. Resumindo, então, a incredulidade com que Isaías se depara, com que Isaías se deparou e com que Jesus também se deparou, deve ajudar-nos a nós não nos espantarmos hoje com a reação daqueles que, nossos conterrâneos ou nossos contemporâneos, ouvem o Evangelho. Apesar de todas as evidências, eles continuam a rejeitar Jesus. E Jesus avisou-nos sobre isso. Portanto, nós não nos devemos espantar.
O verso 2 começa a descrever o servo, a descrever Jesus, chamando a atenção para o facto de o servo crescer diante do Senhor, ou na presença de Deus, dizem outras traduções. Isto mostra-nos bem claro que tudo o que acontece, ou está a acontecer aqui no relato, ou que aconteceu em Jerusalém, em Belém e em Nazaré, que nós conhecemos dos relatos dos Evangelhos, tudo aconteceu na presença e na vontade e na soberania e no controle de Deus. Nada fugiu à sua vontade, à sua soberania, ao seu controle. Nada aconteceu fora da sua vontade, do seu controle e da sua soberania. A profecia que nós lemos aqui e aquilo que nós lemos nos relatos dos Evangelhos é a vontade de Deus e o plano de Deus postos em prática. Vamos então para a secção 2 do nosso texto, versículos 4 até 6. Vamos ler o texto? Diz assim: Na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. Ler este texto é quase autoexplicativo, não é? Parece que não é preciso dizer mais nada, mas nós vamos olhar para alguns aspectos. Até porque estes versículos, o 4, o 5 e o 6, são o centro deste texto, são o centro deste capítulo. Falam como o servo se ofereceu como substituto de outros, tomando sobre si o castigo que era devido aos outros e justificadamente devido aos outros. E este conceito era um conceito que os contemporâneos de Isaías conheciam perfeitamente. Já na Mesopotâmia, daquele lugar onde era natural Abraão, sabemos que Abraão era natural de Ur dos Caldeus, não é? Era normal que um servo fosse castigado no lugar do seu senhor. Ou seja, o senhor tinha praticado um erro, um mal, um crime, e então um dos seus servos era castigado no lugar do seu senhor. E o seu senhor ficava perfeitamente descansado, enquanto o servo sofria o castigo. No final dessa aplicação de justiça, normalmente o servo era morto e o senhor sobrevivia, imaculado. No entanto, o plano messiânico e redentor de Deus é diferente disto que nós estamos a encontrar aqui na cultura mesopotâmica. Não é o servo que morre no lugar do rei ou do seu senhor. É o rei, é o senhor que sofre e que quer sofrer o castigo que é destinado ao servo pecador e prevaricador. Há uma frase que diz: muitos homens querem ser deuses, mas apenas Deus quis ser homem. E ele quis ser homem precisamente para morrer e, em vez de ficar morto, como acontecia com o servo lá na Mesopotâmia, morrer e ressuscitar, conquistando a morte. Nós podemos ver aqui nestes versículos o uso muito frequente de expressões como os nossos sofrimentos, que nos eram devidos. Várias vezes a palavra nós, por causa das nossas faltas, por causa das nossas culpas, o castigo que nos devia redimir, nós fomos poupados. Ou seja, há aqui uma evidência clara da natureza vicária do sacrifício do servo, Jesus, na cruz. Natureza vicária quer dizer em vez de, ou no lugar de outros. Quer dizer que Cristo foi à cruz, o servo foi sacrificado no lugar de outros. Perdão. Esta natureza vicária é, aqui nestes 12 versículos, referida 9 vezes. Vejam o quão é importante. Ele sofreu no lugar do pecador, ele assumiu a dor, a humilhação e os maus tratos que o pecador, os outros, mereciam. E isso é referido aqui 9 vezes.
Vejam a importância que esta informação ocupa na mensagem de Isaías, que num pequeno texto que nós dividimos depois mais tarde em 12 versículos é referido 9 vezes essa informação. É uma questão central e nuclear de toda a fé cristã. Nós sabemos que todos havemos de prestar contas daquilo que fizemos ao longo das nossas vidas e sabemos também que todos nós pecamos, seja por inveja, mentira, ciúme, maledicência, hipocrisia, homicídio, roubo, não importa. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos culpados. Obviamente uns terão pecado mais, outros terão pecado menos, uns terão pecado de uma maneira, outros terão pecado de outra maneira. Inclusive eu, inclusive tu. E todos nós temos culpa mais que suficiente para que o resultado final seja a nossa condenação. E como Deus é santo e Deus abomina o pecado, os nossos erros acabam por afastar-nos da presença dele. E assim é preciso resgatar o nosso relacionamento com Deus. E a única forma de nós sermos aceitos de volta seria a reparação do mal feito. A punição necessária pela reparação desse mal. E essa punição teria que ser uma punição a sério, uma punição pesada. Tal é o crime que nós cometemos, tal é a gravidade do nosso pecado. E aí nem uma multa, por maior que seja, ou um tempo passado na prisão, por maior que seja também, poderia ser suficiente para oferecer a reparação necessária e restaurar o nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Apenas o sacrifício das nossas vidas podia ser suficiente. E aí nós estaríamos a destruir aquilo que nós tanto desejamos preservar. Por isso nós não podemos oferecer a nossa vida. Logo, nós não podemos ou não conseguiríamos proceder à reparação pelo nosso pecado, de modo a restaurar o nosso relacionamento e podermos estar justamente na presença de Deus. E o problema é que, não sendo oferecida nenhuma reparação necessária, não haveria meio de nós podermos reconciliar-nos com Deus e continuaríamos afastados dele para sempre. A Bíblia chama a essa vida na eternidade afastada de Deus, chama isso inferno. Resumindo, por nossa conta nós não conseguimos evitar a condenação e o afastamento de Deus. É simples. A salvação requer, conforme já dissemos, uma reparação justa pelo mal que foi feito. E esse mal chama-se pecado. Nada disto pode ser feito com base nas nossas forças, ou seja, não está ao nosso alcance, e apenas Deus tem o poder para conseguir fazer isso. Ou seja, a salvação não vem por causa do nosso mérito. Porque nós não podemos fazer nada para ter essa salvação. Depende da vontade soberana de Deus, e é aí, na vontade soberana de Deus, que Jesus entra. Foi para cumprir essa condição, a reparação pelos nossos pecados, que Jesus ofereceu o seu próprio sangue como reparação, como pagamento pelos nossos pecados. Nós lemos isso em 2 Coríntios 5, 21. Isso também nos ajuda a explicar porque é que Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas convivendo juntas. Precisava de ser homem para poder representar cada um de nós. Se ele não fosse 100% homem, eu sou 100% homem, ele não me podia representar. E ele precisava de ser 100% Deus, porque o sacrifício tinha que ser de alguém santo. Santo quer dizer sem culpa, sem alguém que fosse verdadeiramente inocente, sem ter pecado na sua vida. Alguém que pudesse também transcender o tempo, reparar os pecados, tanto cometidos antes da sua vida, como depois da sua vida, no mundo. Portanto, somente Deus pode transcender o tempo. Somente Deus pode ter influência no que aconteceu antes e no que vai acontecer depois. Foi por isso que Deus teve que entregar o seu próprio Filho. Por isso que o sacrifício de Jesus é tão importante. E tinha que ser alguém que permitisse um sacrifício cabal. Cabal quer dizer de uma vez por todas. Que não fosse necessário continuar a repetir, como acontecia com o sistema sacrificial do Velho Testamento. Não fosse necessário continuar a repetir os sacrifícios vez após vez. Então, resumindo, há dois motivos apenas pelos quais o servo tomou o nosso lugar. O primeiro é que o nosso pecado e as consequências desse pecado nos afastariam definitivamente e para sempre da presença de Deus.
O segundo motivo é que o amor de Deus por cada um de nós levou-o a entregar o seu Filho para que nós não pudéssemos não passar essa eternidade afastados dele, mas pudéssemos passar essa eternidade na presença dele. Então, os dois motivos. Primeiro, as consequências do nosso pecado afastavam-nos irremediavelmente de Deus, mas o amor de Deus quis resgatar-nos e ir buscar-nos para junto dele. A outra coisa que podemos encontrar aqui, que é relevante, é que o verso 6 diz que o Senhor carregou sobre ele as consequências das nossas faltas. Ou seja, a nossa vida, as nossas faltas, o nosso pecado não é inconsequente. Perdão, há uma consequência direta e clara do nosso pecado. Ele afasta-nos da presença de Deus. Tal como fez com Adão e Eva. Foram expulsos do Éden. A consequência seria passar a eternidade ausente e afastado de Deus. Por isso, nós lemos em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Porquê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira e que não queria que o mundo morresse, mas que todos vivessem e que todos pudessem estar na sua presença por toda a eternidade. Vamos à terceira parte? Na terceira parte nós vamos ler, ou na terceira secção, vamos ler então os versículos 7 até 9. Diz assim: Ele foi vexado e humilhado, mas a sua boca não se abriu para protestar. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador, a sua boca não se abriu para protestar. Levaram-no à força e sem resistência nem defesa. Quem é que se preocupou com a sua sorte? De facto, ele foi suprimido da terra dos vivos, mas por causa dos pecados do meu povo é que ele foi maltratado. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os malfeitores, embora não tenha cometido qualquer crime nem praticado qualquer fraude. Então, nós lemos aqui no versículo 7 que o servo não abriu a boca, ou seja, nem para protestar, para reclamar, nem para se defender. Nós vimos nos relatos do julgamento de Jesus, nos Evangelhos, perante o Sinédrio, perante Herodes, perante até Pilatos, que ele não se defendeu. Algumas vezes Jesus respondeu: tu o dizes. Ele não pranteou a sua defesa, ele não quis justificar os seus atos. E ele podia fazê-lo, ele podia simplesmente exercer o seu poder e a sua autoridade enquanto Deus, mas ele não o fez. O silêncio, quer da ovelha nas mãos do tosquiador, quer do cordeiro que vai para o matadouro, quer de Jesus no julgamento e a caminho da cruz, era uma evidência da submissão completa e inquestionável ao plano de Deus. O que o Messias fez foi, de uma forma voluntária e com alegria, a fim que os pecadores condenados pudessem ser salvos, ir à cruz e entregar a sua vida. Ele deu a sua vida voluntariamente na cruz para que os pecadores pudessem ser salvos. Em João 10, versículo 17, nós lemos: o Pai ama-me, porque eu estou disposto a sacrificar a minha vida para a receber de novo. Ninguém me tira a vida, eu dou-a de livre vontade. Isto é extraordinário. O plano do Pai incluía o sacrifício do Filho, mas o Filho dá a sua vida de livre vontade, por amor. Ainda no verso 7, nós lemos lemos a referência a dois animais, o cordeiro para o matadouro e a ovelha nas mãos daquele que a tosquia. Esta comparação era bem conhecida dos ouvintes de Isaías. Eles estavam habituados a ver animais, estavam habituados a ver cordeiros e ovelhas. Eram animais que eram muito comumente usados pelos judeus nos sacrifícios, e estes animais, ao serem degolados e depois queimados em oferta sacrificial, substituíam os ofertantes, ou seja, os ofertantes aqui eram os pecadores, mas quem levava o castigo eram os animais. Já desde Gênesis nós lemos que depois do pecado de Adão e Eva foi preciso que um animal morresse para que eles pudessem ter roupas, porque lemos que Deus os vestiu de pele de animais. Portanto, houve animais que tiveram que morrer, foram sacrificados por causa do pecado de outros. E era esta lógica que eles conheciam. E no versículo 8 nós lemos que ele de facto foi suprimido da terra dos vivos. E aí nós percebemos que
efetivamente o servo, Jesus, ele morreu realmente. Ele não teve uma paragem cardíaca, não teve morte cerebral, ele não teve um desmaio, ele não entrou em coma, não teve morte aparente. Efetivamente, houve morte. Ele morreu, efetivamente. E o versículo 8 termina lembrando novamente a razão pela qual toda esta situação está a ser descrita. E diz o texto: mas por causa dos pecados do meu povo é que ele foi maltratado. Por ele não seria maltratado. Por culpa dele, ele não seria maltratado, porque ele não tinha culpa nenhuma. Por causa dos pecados do povo, de nós, hoje, é que ele foi maltratado. E o versículo 9 acaba terminando falando sobre a morte e o sepultamento do servo. E diz-nos, nós conhecendo a história da crucificação e a história do relato do sepultamento de Jesus que nós temos nos Evangelhos, nós podemos ver a aplicação direta das palavras de Isaías 600 anos depois. Foi crucificado entre dois ladrões, tratado como um criminoso vulgar e depois, mais tarde, foi sepultado na família, sepultado no jazigo ou no sepulcro que pertencia à família de José de Arimateia. Então, resumindo, Jesus é comparado por Isaías à oferta sacrificial, ao cordeiro sacrificial e à ovelha sacrificial, que eram entregues para dar a sua vida por outros. Há aqui um simbolismo muito claro e muito rigoroso, mas há uma grande diferença. É que a ovelha ou o cordeiro não sabiam ao que iam, eram levados pela vontade de outros. E Jesus entregou a sua vida voluntariamente, num modo sacrificial, em amor. Em amor por mim, em amor por ti, Jesus entregou a sua vida. Ele deu a sua vida para ir no meu lugar, para ir no teu lugar. E é isso que nós chamamos amor sacrificial. O sacrifício de Jesus também é redentor. Porquê? Porque liberta da escravidão. Neste caso, da escravidão do pecado, como nós lemos em Romanos 6, 20 até 22. E é remidor, porque o remidor é aquele que consegue a libertação, que consegue a salvação do outro, que o livra da sanção, que o livra da condenação. O remidor é aquele que salva, aquele que oferece compensação pelo crime feito, pelo pecado. Aquele que oferece ressarcimento pela falta. Aquilo que reabilita em relação ao crime, a um crime, em relação a uma falha, aquilo que torna puro, aquele que sofre as consequências da verdade da ação do outro. Esse é o remidor. Por isso o sacrifício de Jesus na cruz é não só redentor, como também remidor. É aquele que cumpre a pena ou a sanção que era devida a outro. E é por isso que ele pode purificar. E vejam uma coisa. Isso é tudo porque ele verdadeiramente era inocente. Porque se eu fosse castigado, se eu, Daniel, fosse castigado pelos meus pecados, isso seria apenas justo. Se Deus me castigasse pelos meus pecados, ele estaria a ser justo. Mas, sendo Jesus castigado pelos meus pecados, então aí Jesus torna-se o meu Redentor e o meu Remidor. Vamos à quarta parte do nosso estudo. Vamos ler então os últimos versículos, desde o versículo 10 até ao versículo 12. Diz assim: mas o Senhor quis esmagá-lo com sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo verá a sua descendência e viverá por muito tempo, e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. Por causa do sofrimento da sua vida, verá a recompensa, e ficará satisfeito com a experiência que teve. O meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou os crimes deles. Por isso receberá a sua parte entre os grandes e repartirá os despojos com os mais poderosos, já que expôs a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, ele que carregou com o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então aqui no versículo 10 nós vemos que Deus não só permitiu o sofrimento do servo, como foi também Deus esse causador do sofrimento do servo. Nós lemos, o Senhor quis. Porquê? Porque aquele servo era o único sacrifício aceitável.
Os bois cevados, os cordeiros, as ovelhas, eles satisfaziam a necessidade de justiça perante um Deus santo. Mas em nenhum destes sacrifícios era satisfeito o amor. O amor sacrificial que falávamos há pouco. E como continua no versículo 10, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Os bois e os cordeiros e os carneiros e as ovelhas que eram oferecidos, eles não ofereciam a sua vida, eles eram oferecidos. E a sua vida era-lhes tirada. E aqui a diferença é que o servo ofereceu a sua vida, consciente e voluntariamente. E o versículo 10 termina dizendo: e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. Este era o plano de Deus desde o início. O plano de Deus para a salvação da humanidade desde o início. Aqui, posto em prática. Deus entregando o seu Filho e o seu Filho entregando voluntariamente a sua vida por amor. Nós lemos isso, essa descrição ou este resumo em Filipenses 2. No versículo 6 nós lemos: ele, referindo-se a Jesus, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de servo, ou escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Ou seja, a profecia de Isaías que nós estamos a ler, os relatos dos evangelhos que nós lemos no Novo Testamento, são a evidência cabal e prática do plano de Deus para salvar a humanidade. E nós no versículo 11, nós lemos: o meu servo, e o meu é referindo-se à propriedade do servo, o proprietário do servo era Jesus, era Deus, perdão, portanto Deus enviou o servo, que é justo, refere-se então, o meu servo que é justo, refere-se então ao facto de o servo não ter qualquer culpa, não ter qualquer pecado, fará com que muitos se tornem justos diante de mim. Quer dizer que o sacrifício do servo vai permitir que aqueles outros, os muitos, que não eram justos porque tinham culpa, se tornem justos diante de Deus e aos olhos de Deus. Porquê? Porque Jesus já levou o castigo que esses que não eram justos deviam ter levado. Pois ele mesmo carregou os crimes de muitos. Aqui está a referência ao sacrifício vicário de Jesus na cruz. Ele foi à cruz no meu lugar, no teu lugar. A aplicação prática das palavras de Paulo, que nós já vimos há pouco, em 2 Coríntios 5:21, que diz: Cristo, o servo, não tinha cometido nenhum pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o a ele, ao servo, Jesus, como pecador, para que nós, em união com ele, com o servo, pecador, pudéssemos ser considerados justos, quer dizer, sem falta, sem pecado, aos olhos de Deus. Isto é extraordinário. Resumindo, João 3,16 e 2 Coríntios 5:21 resumem esta secção de uma forma especial. Mesmo com o meu pecado, mesmo sem eu ser merecedor desse amor, mesmo sem eu conhecer Deus ou saber nada sobre Deus, Deus providenciou um sacrifício. Um sacrifício capaz, quer dizer suficiente, porque Ele era justo e respondeu à justiça de Deus e respondeu ao amor de Deus, e cabal, quer dizer de uma vez por todas, quer dizer que não precisava de ser feito novamente, como acontecia com o sacrifício dos bois ou dos carneiros ou das ovelhas. O sacrifício do Filho que se entregou voluntariamente para ir no meu lugar restaura a minha relação com Deus. Então, resumindo tudo e resumindo este capítulo 53 de Isaías, nós podemos ver que as revelações de Deus passadas ao profeta Isaías e depois passadas aos seus contemporâneos e hoje até nós, mostram todo o sofrimento do Messias que viria ao mundo com a missão de morrer na cruz, como se ele fosse o pior dos homens, para pagar, para levar o castigo pelos pecados de toda a humanidade. Não só os meus, mas também os teus, mas de toda a humanidade. Este homem tornar-se-ia a ponte ou a ligação que liga nós, homens pecadores, ao Deus Santo.
A porta que leva o pecador e que permite ao pecador entrar no lugar santo, que é a presença de Deus. Quer seja hoje, quer seja eternamente. É nisto que é constituída a vitória de Cristo. Ao contrário do que muitos possam imaginar, Cristo não veio ao mundo apenas porque Deus o mandou. Cristo veio ao mundo porque amou o mundo. Porque Deus amou o mundo e Ele também amou o mundo e por isso Ele deu a sua vida voluntariamente no meu lugar. Apesar de Jesus ter entrado apenas em cena no Novo Testamento, nós só conhecemos ou ouvir falar de Jesus no Novo Testamento, e é isso que faz com que tenhamos Novo e Velho Testamento. Os atos de Jesus demonstram o sublime estado de uma pessoa transbordante de amor. Cristo apoia o Pai desde a criação e apesar de Jesus só ter entrado em cena, como dizíamos, aqui nas descrições contidas no Novo Testamento, Isaías relata uma profecia de um Messias, no tempo em que Jesus não era conhecido, que estava sempre ao lado do Pai. O plano do Pai era o plano de Jesus e o plano do Pai era Jesus. Ou seja, Isaías falou de um plano que se viria a concretizar, um plano de um Pai justo e de um Pai amoroso, que ama e que por isso entregou o seu Filho para que fosse voluntariamente esse Filho à cruz receber o castigo que te era devido e que me era devido para que hoje, para que amanhã, para que eternamente nós pudéssemos estar na presença de Deus. E Deus fez tudo isso porque primeiramente nos amou. Primeiramente amou o mundo. O plano de Jesus, o plano de Deus para salvar o homem era Jesus. E a questão que nós temos que pôr hoje, agora, é o que é que vamos fazer com esta informação? O que é que tu vais fazer com esta informação? Esta informação a mim só me leva a querer ainda mais estar próximo daquele que me amou ao ponto de entregar o seu Filho. Estar próximo ao ponto daquele que voluntariamente deu a sua vida. O que é que tu vais fazer? Isso é contigo. Mas eu desafio-te a procurar estar próximo dele e eu desafio-te a procurar estar junto dele. Porque a única vida que vale a pena viver é aquela vida que é vivida junto ao autor da vida. Junto ao autor do amor. Junto àquele que é verdadeiramente o amor. E que te amou e que me amou. Que Deus nos dê sabedoria para respondermos a esta pergunta do que é que vamos fazer com toda esta informação e que Deus nos abençoe e nos guarde até à próxima lição. Despeço-me com amizade. Até à próxima.